existe uma correspondência bionívoca entre o número atômico e o elemento o quê? Químico. Bonito, né, a palavra, né? O que é isso? O que significa isso? Correspondência bionívoca. Hein? Eu li agora há pouco no livro, estava lá, ó. Existe uma correspondência bionívoca. Mas ninguém sabe explicar? Também não sei. E aí, o que nós vamos fazer? Correspondência bionívoca é o seguinte, vale dos dois lados. No bom sentido. Assim, ó. Bionívoca é isso. Para cada número atômico, existe um elemento químico. Para cada elemento químico, só existe um número que há atômico. Isso é a correspondência bionívoca. Para cada Z, um elemento químico. Para cada elemento, um número que? Atômico. Então nós temos, o número atômico começa em quanto? O átomo mais simples que existe tem número atômico igual a quanto? A 1, ou seja, no núcleo dele tem quantos prótons? 1. Na sua eletrosfera tem quantos elétrons? 1. Eu conheço. O número atômico 1 corresponde ao elemento químico chamado o quê? Hidrogênio. Só o hidrogênio é formado por átomos que têm número atômico igual ao quê? A 1, que tem um próton do núcleo e um elétron na eletrosfera. Se eu pegar átomos que têm número atômico 2, ou seja, 2 prótons no núcleo e 2 elétrons na eletrosfera, vai formar o hidrogênio? Esses vão dar origem a um outro elemento. Quem que é esse cara? O hélio. E assim sucessivamente, até chegar a quanto? 118. Para cada número atômico, um elemento. Para cada elemento, o número que? Atômico. Agora acontece o seguinte, como eu acabei de falar agora há pouco, em química a gente tem mania de simplificar tudo para ficar mais fácil. O químico tem preguiça de ficar escrevendo. Gosta de escrever para cada dar, né? Língua estrangeira, língua portuguesa, literatura, ele gosta de escrever bastante. Químico não. Ele vai simplificando tudo. Né? Como eu falei agora há pouco. Número atômico eu represento pela letra Z, o quê? Maiúsculo. Número de massa eu represento pela letra A, o quê? Maiúsculo. A mesma coisa eu vou fazer para quem? Para elementos. Já pensou que toda vez que eu falar de hidrogênio eu tenho que escrever hidrogênio? Aí acaba, né? Não há esmalte que resista, né? Esse giz, principalmente esse giz branco, acaba com o meu esmalte, ó. Não dá. É isso? Então a gente faz o quê? O químico vai simplificar isso. E como é que nós simplificamos? Como é que nós simplificamos o elemento químico? Através do seu quê? Símbolo. Todo elemento tem o seu nome abreviado pelo seu quê? Símbolo. E como que é feito o símbolo? O nome dá quem descobre. Só um exemplo. O elemento polônio tem esse nome por quê? Porque quem descobriu foi um casal, ele era francês, Pierre Curie, e a mulher dele, Madame Skolodowska-Curie, era polonesa. Então eles descobriram o elemento polônio. Ao descobrir o elemento, ele colocou o nome do quê? De Polônia em homenagem à pátria dela. Ela era polonesa, chamou ele de Polônia. Então o nome vem de quem descobre. Agora, o símbolo, todo elemento, o símbolo dele é formado da seguinte maneira. Tem que ter a primeira letra maiúscula do nome e, se necessário para diferenciar de outro, uma segunda letra, só que essa tem que ser o quê? Minúsculo. Então vamos lá. O número atômico 1 era quem? No hidrogênio. Então qual é o símbolo de hidrogênio? H. Aí veio o hélio. O número atômico 2 é quem? O hélio. Qual a primeira letra do nome dele? H. Mas só H não pode, porque vai confundir com quem? Hidrogênio. No caso do hélio, pegou-se a primeira, que é maiúsculo, e uma segunda letra minúscula. No caso, foi a segunda do nome dele, que é o quê? E. Então, H é hidrogênio. Hélio é H o quê? E. E assim sucessivamente para cada um elemento. Carbono, vocês sabem. Qual é o símbolo do carbono? C. Qual é o símbolo do cálcio? Ca. Porque já tem C. Né? O cloro. Creusa. Como é que vai ser o símbolo do cloro? Isto. C só não pode, porque já tem carbono, então é C o quê?
Cl. Então, todo símbolo consta de uma primeira letra maiúscula, quando necessário, uma segunda letra, o que? Minúscula. Certo? Acontece, vocês, só lembrando vocês, existem alguns símbolos que não conhecidos com o nome o que em português. São aqueles elementos que o símbolo foi tirado do nome de origem. E a origem dos símbolos vem do que? Do latim. Então como? Vocês sabem, qual é o símbolo do sódio? Sódio, o símbolo dele é o que? Na. O senhor falou que a primeira maiúscula, a segunda minúscula. Sódio não tem N, muito menos o que? A. De onde o senhor tirou isso? É que o sódio tem o símbolo dele tirado do nome em latim dele, que é natrium. Tem que saber? Não. Latim é uma língua morta, não se usa mais. Você só tem que saber que sódio, o símbolo dele qual que é? Na. Qual é o símbolo do enxofre? S. Porque vem do latim, que quer dizer o quê? Sulfuro. Chumbo. Quem lembra o símbolo do chumbo? P. B. Que é do latim plumbum. Mercúrio. Mercúrio. O símbolo do mercúrio é H, o quê? G. Hidrágeno. Não é mais fácil falar mercúrio, né? Então mercúrio é H, o quê? G. Ouro todo mundo conhece. Ouro, né? Todo mundo conhece. Eu não falei? Ouro todo mundo sabe. AU. Por que AU? Latim também, vem de aurum. Agora, tenho que saber o nome dele em latim? Não. Eu tenho que saber que Na é o símbolo de quem? Sódio. S é o símbolo do quem? Do enxofre. PB é o símbolo de quem? Chumbo. HG é o quê? Mercúrio. AU é quem? Ouro. E assim sucessivamente. Então, cada elemento, para cada elemento existe um símbolo que o representa. Agora, como é que nós vamos representar corretamente, qual é a maneira correta de se representar um elemento químico? Então vamos lá aqui agora. Você quer ver? Então eu falei para vocês que hoje nós conhecemos, né? Aí em volta de 118. Então a representação do elemento químico. Como se representa corretamente um elemento químico? Então, quando você vai representar, quando você quer representar um elemento químico, você vai colocar, primeiramente, o símbolo desse elemento. Primeiro você coloca o símbolo dele. Você representa através do... Você não escreve o nome, você coloca o símbolo. Símbolo dele. Aí você faz o seguinte, aqui embaixo, à esquerda embaixo, você vai representar o seu número o quê? Atômico. E em cima, à esquerda ou à direita, você vai representar o seu número do quê? De massa. Assim ou assim, ó. É sempre o símbolo. À esquerda, aqui embaixo, sempre é o número o quê? Atômico, e em cima, o número do quê? De massa. À esquerda ou à direita. A mais usada é essa daqui. Por quê? Fazendo assim, colocando dessa maneira, você estará dando toda a informação necessária sobre esse elemento. Quer dizer isso daqui, ó. Vou exemplificar isso. Se eu coloco para vocês assim, Na1123. Tudo que eu preciso falar sobre o elemento está aí escrito, está aí representado. Ora, de quem que eu estou falando aqui? Na é o símbolo de quem? Do sódio. O número atômico nesse que está aqui embaixo? O número atômico do sódio é quanto? 11. O número atômico não é o que indica a quantidade de prótons no núcleo? Se o número atômico do sódio é 11, significa que no núcleo do sódio existem quantos prótons? 11. O átomo não é neutro?
a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, se ele tem 11 prótons no núcleo, quantos elétrons tem o sódio na eletrosfera? 11. O que mais que eu tenho aqui? O que é esse daqui que vem aqui em cima? É o número do que? De massa. Então, o número de massa dele é 23. Ora, está faltando mais uma coisa aqui dele. O que que é? Nêutrons. E como é que eu calculo nêutrons? Lembra agora há pouco que eu falei para vocês? É o número de massa menos o número do que? De prótons. Pessoal, número de massa nesse número que está aqui em cima sempre. Prótons não é o que está aqui embaixo, que é o número atômico. Então, a única continha que fazer é esta. A única continha que eu tenho que fazer é pegar o maior e tirar quem? O menor. Eu vou ter o número de nêutrons. 23 menos 11 dá quantos? 12. Está vendo? Ó? Na1123. Você dá toda a característica desse elemento. Eu falei que é o sódio, o atômico é 11, prótons é 11, elétrons são o quê? 11. Número de massa, 23. Então, nêutrons é o quê? 12. Então, esta é a maneira correta de se representar um elemento o quê? Químico. Certo? Bom, falado sobre elemento químico, vamos voltar a falar agora sobre a eletrosfera do átomo. Agora eu preciso voltar lá na eletrosfera dele. Como o Bohr falou para mim, né, mostrou para a gente, experimentalmente, no núcleo estão quem? Os prótons e os nêutrons. Na eletrosfera estão quem? Os elétrons. Como é que eles estão jogados de qualquer jeito na eletrosfera? Não. Como que é a eletrosfera do átomo? Ela é toda dividida o que? Em camadas, em níveis do que? De energia.